Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar os senhores membros da Comunicação Social, assessores, Senhora Secretária de Estado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, a sua intervenção inicial poderia dar para um bom início de discussão, mas tendo em conta que houve na semana passada uma entrevista do Sr. Primeiro-Ministro onde abordou a matéria do emprego público, da administração pública, dos funcionários públicos, é por aí que o PSD pretende começar. Não podemos deixar, enquanto maior partido da oposição, enquanto partido com elevadas responsabilidades na defesa dos portugueses, no acompanhamento destas matérias dos funcionários públicos, da administração pública, do emprego público, de categorizar a entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa deu na semana passada. Para nós, esta foi uma entrevista muito talhada para um novo plano eleitoral, portanto, já não é o plano eleitoralista na mesma base que os senhores iniciaram a governação em 2015, estamos noutro patamar da propaganda política e estamos na reta final de um governo que quer terminar esta legislatura e tentar ganhar as eleições que não ganhou em 2015. E, portanto, neste sentido, o PSD categoriza esta grande entrevista do Sr. Primeiro-Ministro como uma entrevista humilhante, como uma entrevista que maltratou e que desprezou os funcionários públicos, que desprezou a administração pública e os portugueses que todos os dias recorrem aos serviços públicos. Quando se questiona um Primeiro-Ministro sobre se pretende ou não aumentar os salários dos funcionários públicos e temos um Primeiro-Ministro que diz que prefere aumentar e contratar mais funcionários públicos, percebemos que aqui está um patamar, está um panorama diferente daquilo que é a propaganda eleitoral deste governo. O governo deixa de entender que os funcionários públicos, aqueles com quem contou no início da sua governação em 2015 para garantir a paz social, para garantir o equilíbrio, para garantir a harmonia, a quem prometeu tudo o que podia, não quer dizer que hoje tenha tudo cumprido. Muitas coisas ficaram por fazer. Já não quer saber este Primeiro-Ministro se os descongelamentos chegam e têm impacto no salário dos trabalhadores da administração pública. Já não quer saber este Primeiro-Ministro se as 35 horas prometidas se estão ou não a chegar a todos os funcionários públicos. Já não quer saber este Primeiro-Ministro se os trabalhadores com vínculo precário, a quem prometeu a integração, se está ou não a ser cumprida. Este Primeiro-Ministro quer criar e criou uma nova base eleitoral. Quis alargar a sua base de promessas e promete aos portugueses que ainda há muitas vagas na administração pública para distribuir. Ainda há muitos empregos públicos para prometer, talvez, Sr. Ministro das Finanças, aqueles jovens a quem o senhor, no início desta legislatura, prometeu que iria chamá-los a colaborar na administração pública, quadros altamente qualificados. Aí está. Está aqui a promessa do Primeiro-Ministro nesta grande entrevista, alargando a sua base eleitoral. E, por isso, um Primeiro-Ministro e governantes que não têm cautela na forma como expõem os funcionários públicos, como os maltratam na opinião pública, dizendo que para eles não precisam de aumentos, não precisam de ser reconhecidos, porque o que precisamos é de mais. Portanto, nós entendemos que este é um momento que tem que ser altamente sinalizado pelo PSD, num caráter depreciativo, não valorizamos a atitude que aqui foi tida em conta com os funcionários públicos. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, até o Sr. Ministro das Finanças referiu aqui que o Governo honra os seus compromissos. E é nesta base que eu pergunto, então, tendo em conta a promessa de aumento dos funcionários públicos, tendo em conta esta integração dos precários, eu pergunto como é que está o seu compromisso com Bruxelas. Se honra ou não honra o seu compromisso no rácio de 3/2, saída de 3 trabalhadores entrada por 2, e entrada 2. Sabemos que esses compromissos não foram
cumpridos em 2016, 2017. Eu pergunto-lhe se vai renegociar esses rácios com Bruxelas. Depois, o outro aspecto, e entrando também na sua intervenção agora, em que associa os indicadores económicos com aquilo que pode vir a fazer na administração pública e pelos trabalhadores da administração pública. E, muitas vezes, é falado pela voz do atual governo, dos senhores ministros, que há um milagre económico, há o fim da austeridade. Há uma viragem, um virar da página que todos sentem, mas só os governantes do Partido Socialista e a coligação do PCP e do Bloco que os apoia. Porque os portugueses, no seu dia-a-dia, os trabalhadores da administração pública que sentem verdadeiramente os serviços públicos, não reconhecem este virar da página, não reconhecem o milagre económico nos serviços públicos, não reconhecem o milagre económico e o fim da austeridade no seu dia-a-dia. E, portanto, aqui importa referir e até ter a oportunidade de categorizar e pegar no caso do Serviço Nacional de Saúde e dizer-lhe que o Serviço Nacional de Saúde é um verdadeiro exemplo de um cenário de guerra. Não se ria, Sr. Ministro. Sabe, eu vou-lhe dizer, é verdade, mas sabe, eu vou-lhe dizer, sabe quem foi o autor? Não, está a rir-se, mas sabe quem é o autor? Sabe quem é o autor desta comparação do cenário de guerra? Não sabe? Não sabe, pois não? Pois, não saberá. Eu também não sei, mas sabe, vou-lhe dar uma dica. Foi uma senhora que ontem, quando apanhava o comboio e vinha do Hospital de Vila Nova de Gaia, comentava para a pessoa que estava sentada ao lado dela: vim de uma consulta do Hospital de Vila Nova de Gaia e encontrei um verdadeiro cenário de guerra. E a senhora que estava ao lado perguntava-lhe: mas então, um cenário de guerra? Sim, um cenário de guerra. Camas doentes abandonados nos corredores, profissionais de saúde exaustos, máquinas paradas por falta de manutenção ou por falta de profissionais. Está a ver, Sr. Ministro, riu-se, não sabe o nome da senhora. E eu também não sei, mas sabe o que é que significa esta senhora? Significa o sentimento da maioria dos portugueses que recorrem diariamente aos serviços públicos. Arrependa-se de se ter rido, porque ridicularizou com uma situação que chega todos os dias às famílias e aos portugueses. E, portanto, sou séria sim, porque a senhora que nos estiver a ouvir certamente há de estar a lembrar que quando partilhou aquele sentimento, o sentimento dela era o sentimento de todos os portugueses. Não estou, Sr. Ministro. Tem que se habituar a ouvir aquilo que não é do seu agrado. Dizer-lhe ainda que, quando falamos em injustiças, por exemplo, falou na integração dos precários. Sr. Ministro, ainda ontem consultamos o site do Programa de Regularização de Integração dos Precários, sabe? E verificamos que 8.516 trabalhadores precários da saúde manifestaram interesse. Sabe quantos concursos estão abertos no caso que estamos a falar da saúde para a integração dos precários? 11 concursos. E refletem apenas a integração de 90 pessoas. Foram 8.516 pessoas que manifestaram interesse em ser integrado e que entendem possuir esse caráter de... Tem de terminar, Sra. Deputada. Termino sim, Sr. Presidente. E, portanto, é com base neste milagre económico, neste fim da austeridade que os portugueses não sentem, que o PSD pretende auscultar o que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre este caos, sobre este cenário de guerra nos serviços públicos que esta senhora tão bem identificou. E deixe-me dizer, Sr. Ministro, não vale a pena usar, termino já, Sr. Presidente, usar aquela estratégia de se virar para o PSD e dizer: o PSD não sabe o que quer, ora diz o aumento, ora fala do aumento dos funcionários públicos, ora fala da redução. O PSD tem que decidir o que quer. Depois dizer-lhe, Sr. Ministro, que da parte do PSD não há dúvida nenhuma, e temos deixado claro: se há milagre económico, se há fim da austeridade, atualize o salário dos funcionários públicos. Se há milagre económico e se há crescimento económico, não opte pelo aumento da precariedade, Sr. Ministro, e crie postos e não crie tantos postos de trabalho com base na precariedade. Deixe-me só terminar, Sr. Presidente, só já tenho mais ultrapassou duas em 2 ideias. minutos.
E se há carências de pessoal na administração pública, Sr. Ministro, faça o tal diagnóstico que o PSD tanto aconselhou e que tanto refere. Veja onde há excedentes de recursos humanos, certamente há serviços públicos onde pode haver mais abundância e mobilize os recursos humanos. Tenham atenção, se há crescimento económico, se há milagre económico, onde está a reforma da administração pública, onde está a modernização da administração pública? Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigada. E apelo